eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com o professor Manuel Tubino. Quem é o professor Manuel Tubino? Eu tenho que responder? É você mesmo quem responde. Sou eu mesmo. Olha, eu diria, para simplificar, eu sou uma pessoa que acreditou no esporte ainda garoto. Pratiquei basquete, karatê. Depois entrei no esporte como profissional. Fui preparador físico até de seleção brasileira de vôlei. Depois fui professor universitário. Fui para a Europa, fiz doutorado na Europa, fiz outro doutorado aqui. Sou professor universitário de universidades. E tenho compromisso de vida com o esporte. Acredito que o esporte é realmente a grande mola de uma sociedade melhor. Ontem mesmo, eu fui à abertura do Parapan e dizia para as pessoas que foram comigo, minha família, minha esposa, como é que pode aquelas pessoas que o destino não agasalhou, estarem tão alegres, estarem só o esporte consegue isso. Você pode conseguir, às vezes, uma pessoa, outra, mas alegria, a promoção das pessoas, a convivência humana, só o esporte consegue isso. Então, é uma pessoa que acredita no esporte. Eu até digo, Juca, que hoje existe um homo esportivos. Mesmo aquele esportista passivo, aquele que assiste o esporte, que assiste a televisão e tal, ele incorpora alguns valores do esporte. A convivência, o fenômeno do esporte, que envolve tudo, dá emprego. Alguém diz, não, o esporte não tem valor social. Como tem? Como tem uns Jogos Pan-Americanos, como houve hoje no Rio de Janeiro, além de ter dado muito emprego durante as construções todas, agora, o progresso que levou para a Barra da Tijuca, por exemplo, vão ter novos síndicos, eletricistas, então, a previsão de mais de 3 mil novos empregos permanentes. Quer dizer, é uma coisa fantástica. O professor Manuel Tubino foi também presidente do Conselho Nacional dos Desportos, certamente dos mais profícuos presidentes do Conselho Nacional dos Desportos, abrindo um caminho para a modernização da nossa legislação esportiva. E outra das razões, e certamente nesse momento a razão fundamental da presença dele aqui, que muito nos orgulha e alegra, é pelo lançamento de uma obra certamente histórica e que, digo mais, que não tem similar no mundo. O Dicionário Enciclopédico Tubino do Esporte, editado pela Senac Editora, que de cara já leva aqui o meu elogio, o meu aplauso pela coragem de fazer o investimento que fez nessa obra que o professor Manuel José Gomes Tubino escreveu, pesquisou durante 14 anos ao lado de um filho, que é jornalista, o Fábio Mazeron Tubino, e de um outro pesquisador, um outro professor, o Fernando Antônio Cardoso Garrido. É uma obra de 1000 páginas, é uma obra com um índice que torna absolutamente fácil e lógica e racional a consulta, e no correr do programa, nós vamos mostrando quantos verbetes tem, de quantos esportes trata, como trata a terminologia esportiva. É uma obra de consulta, mas é daquelas que você pega e começa a ler como se fosse um livro, porque cada verbete vai te despertando curiosidade, te remete para um outro, você vai olhando. Tubino, quando eu recebi, foi um pouco antes do PAN, aliás, lembrando que estamos gravando esse programa na segunda-feira, você está vendo em primeira edição, na quinta, quando o professor Tubino faz referência ao Parapan, né, que foi aberto no último domingo, eu acabei levando para a cama. E não é exatamente, né, um livro fácil de você ler deitado, mas porque realmente, para quem gosta, é uma curtição. E quando eu digo, não tem no mundo alguma coisa desse porte, né? Tem parecido, mas desse porte não tem. Que eu não conheço, pelo menos. Eu também não conheço. Aliás, eu tenho todos os dicionários do mundo. O mais famoso é o da Unesco, do Lipovetsky, um historiador polonês, tem o da Pai do Tribo, da Espanha, tem o Le Robert, de Sport, da França,
tem alguns ingleses, tem 3 alemães do Herbert Hage, do Peter Hutke e do Eric Bayer, mas todos eles são mais específicos. O nosso objetivo, meu e desses 2, me permita chamar meninos, né? Um filho e um orientando. E que eles me levaram, viu? Quero deixar bem claro que se não fosse eles, seria bem menor, porque eles são de um rigor, de um rigor científico, de um rigor jornalístico do Fábio, e o Garrido é um historiador de primeiríssimo, rigor que não me deixava eu fazer alguma concessão no texto. Ou é ou não é, vão apurar mais, e foi por aí até e tal. E é interessante observar uma coisa, né, para o fã do esporte saber. Uma obra dessa, editada com esmero, que foi editado pela Senac Editora, diagramada pelo mesmo diagramador que fez o dicionário AIS, quer dizer, então estamos falando de profissionais de absoluta excelência, especialistas nisto aqui. No Brasil, o preço que o livro custa no Brasil era coisa para custar R$400, R$500 e tornaria proibitivo para a esmagadora maioria das pessoas. Felizmente, o Sesc comprou uma leva de 500 exemplares, o que permitiu que o livro chegue, nesse momento no mercado, a R$149. Não é dizer que seja barato, mas certamente é muito mais barato do que vale esse dicionário enciclopédico Tubino do esporte, e que não vai aí nenhuma autopromoção. Porque do mesmo modo que nós temos o AIS, temos o Aurélio, temos o Caldas Aulete, temos agora no esporte o dicionário Tubino. Acho que absolutamente não é correto que seja tratado dessa forma. O nome não fui eu que botei, foi a editora que achou que era... No que fez muito bem. Eu acho que fez muito bem. Porque, de repente, daqui a pouco vai ser isso. Pega aí o Tubino e veja. Isso eu acho muito legal que seja assim. Muito legal. Eu acho que é o legado. Exatamente. É um legado muito importante e nós vamos tentar, no tempo que nós temos, esmiuçar o que é esse legado no próximo bloco. Até já. Estou conversando com o professor Manuel Tubino. O professor Manuel Tubino já lançou o dicionário enciclopédico Tubino do esporte no Rio de Janeiro, no dia 3 de julho, e agora, dia 20, segunda-feira que vem, aqui em São Paulo, a partir das 19h30, vai lançar na FINAC Pinheiros, no 3º andar, na Avenida Pedroso de Moraes, 858, aqui em São Paulo, em Pinheiros, portanto, neste próximo dia 20 de agosto, a partir das 19h30, o Dicionário Enciclopédico Tubino do Esporte será lançado também aqui. Eu repito, é uma obra ímpar. Não tem no mundo alguma coisa parecida. Suscita 1000 discussões, inclusive, né? Polêmicas até de botequim. Eu, por exemplo, sabe que defendo uma tese para a irritação dos fãs do boxe e do automobilismo, que nenhum dos dois é esporte, né? Porque o boxe tem como foco derrubar, machucar o adversário, e o automobilismo, embora exija preparo físico e tal, com a máquina, mas claro que está tudo tratado aqui convenientemente. São quantos esportes levantados, Tubino? São 871 esportes. Que coisa maluca. É, esporte. Mas a primeira coisa, jogo interessante, é que nós temos uma classificação. Que você vai... Eu tenho falado já em palestra, já há alguns anos já. Nós dividimos em 11 correntes de esportes. E vai do capítulo 3 ao capítulo 13, essas 11 correntes, cada uma delas. Então, os esportes tradicionais, basquete, vôlei, ginástica, beisebol, boxe, etc., tradicionais. Depois veio os esportes aventura da natureza e radicais. Embora sejam diferentes, nós colocamos na mesma faixa, porque o limiar deles é muito próximo. A terceira corrente são os esportes das artes marciais,
Aí você tem esporte do Vietnã, do Japão, da Coreia, da China, né? Da Tailândia, com Muay Thai, etc. De um modo geral, lutas, mas também tem da Índia yoga e tal, yoga esportiva. Você tem a quarta corrente, esporte, identidade cultural. Cada país tem um monte de esporte. Nós temos... Capoeira, peteca, o futevôlei, que é uma mistura de dois. Tem uma opção de coisa. A Argentina tem o pato, o inglês tem o cricket. O sumô não é... O sumô é identidade cultural e não é arte marcial. Você vê que muita coisa. Os esportes intelectivos. Os esportes intelectivos é o que? A quinta. A quinta. Aí nós temos os de taco, temos os de peça, xadrez, dama, o gol japonês, temos os esportes de taco, bilhar, sinuca, etc. Porque tem muita gente, por exemplo, que contesta, né? Quer dizer, que xadrez, que dama sejam esporte, né? E certamente são esportes. Sobre esse negócio do que é esporte, eu vou dizer o que não é esporte para mim depois. Tá. Mas um italiano lá atrás, em 65, chamado Ferruccio Antonelli, disse que para ser esporte precisava ter jogo, competição e movimento. E eu acho que ele se enganou um pouco. Porque, para mim, a institucionalização um elemento importante do esporte. O que é a institucionalização? A regra, a organização e até a convenção no esporte lazer, por exemplo, quando os caras juntam na praia para jogar uma pelada, fazem uma convenção, vale isso, vale aquilo. Isso é uma institucionalização. Tá. O movimento, ele dizer que o xadrez não tem movimento, o que é isso aqui? Claro. Entendeu? Pode não ter um movimento, mas para medir isso... Então... Perfeito. Aliás, o Cagigal escreveu uma vez um artigo sobre isso. Xadrez em espanhol, este belíssimo deporte. Entendeu? Tá. Um artigo, e o Cagigal foi o maior intelectual do século passado. Né? Então, quer dizer, para mim é esporte. Eu no CND, quando passei lá, reconheci Me lembro. xadrez, era um modelismo com o esporte. Tudo que não podia, a gente começou a dizer que podia, né? Porque é um país grande desse. Bom, aí a sexta são os esportes motorizados. E aí tem o esporte na água, na terra, o automobilismo, o motociclismo, tem a corrida no ar, a corrida aérea, o ultraleve, tem os na água, o jet ski, a motonáutica, tem os no gelo, aquele snowmobiling e assim um monte deles. Depois você tem os esportes com música, que são lógicas diferentes. Cada corrente dessa, a lógica é diferente completamente. Por exemplo, o esporte das artes marciais tem a lógica da hierarquia e tal, da prática, nem sempre é rendimento. O Aikido, por exemplo, não tem como campeonato de Aikido. É um esporte fantástico, né? Então, aí você vê que... Aí eu estou no esporte com música. Então, você tem a patinação... Quer dizer, aí no caso do Aikido, nós temos um esporte que não tem o aspecto da competição. Da competição. Tá. Mas Okay. tem. Tá, mas tem a competição do cara crescer... Perfeito, consigo mesmo, claro, evidente. Tem lógicas diferentes. Certo. O problema é lógica, falta estudo de lógica. Uhum. Cada corrente dessas são lógicas diferentes. E tem lógicas endógenas e exógenas, lógicas internas e lógicas externas. Tá. Lógicas comerciais é uma lógica externa. Às vezes não tem, né? Então, nós estamos no esporte com música. Esporte com música, GRD, agora chama ginástica rítmica, nado sincronizado, você tem a ginástica aeróbica, que a sintonia do homem com a música, do ser humano com a música, é muito importante. A dança esportiva, e um monte de esporte. Depois tem o esporte com animais. Agora você vai se assustar. Então, esporte com os animais, você repara só, tem esporte que o homem faz conjunto com o animal, como polo, hipismo, turf, e tem esporte que o homem é contra o animal. Tourada. A tourada, algumas provas de rodeio, a pesca. Isto não é politicamente correto, né? A pesca, né? Como é que porque, por exemplo, eu suponho que cause grande estupor, né, em defensores, né, da Sociedade Protetora dos Animais, por exemplo, considerar que tourada seja um esporte. Mas é. Você considera e ponto. Considero esporte. Tá. Sempre que é o ser humano fazendo esporte junto, eu considero esporte. Depois eu digo que não é esporte, deixa eu completar as correntes. Então, esportes com música, esportes com animais, aí vem os esportes adaptados. Os parapãs é um exemplo disso. Sem dúvida. E não é só aquela quantidade de 10, não. Tem muito esporte adaptado. Aí tem muito esporte adaptado. Hoje em dia, a população do mundo começou em Stock Mandeville, com aquele... o Pierre Coubertin, que é o Gutmann,
Começou o Estoque Mandeville, depois saiu os Paralímpicos. E hoje o movimento olímpico, por exemplo, não abre mão de ter os Paralímpicos juntos. Isso que o Rio de Janeiro está fazendo hoje, é para reforçar a candidatura, porque não é possível mais fazer. Vai ter na China hoje. Se você não fizer um projeto com isso, está fora. Hoje você vê que existe o portador de necessidades especiais, que é a palavra correta, segundo a Convenção de Salamanca. Então, aí você vê, tem os esportes adaptados, aí tem os esportes militares, são esportes que hoje estão no meio civil. Paraquedismo, esgrima, pentatlo moderno, o tiro. Mas hoje você tem campeonatos mundiais, federações internacionais e tal. E o último são esportes derivados de outros esportes. Futebol tem um monte, futsal, beach soccer, futebol 7, um monte. Tem do basquetebol, tem o basquetebol de rua, tem a trinca. Do vôlei, tem o vôlei de praia e por aí vai, um monte. Onde é que cresce o movimento esportivo? Não para de crescer. É no esporte aventura, na segunda corrente que eu falei, e nesse último. O pessoal vai adaptando, vai criando. O resto está mais ou menos já estático. Não tem muito que crescer. Um ou outro que cresce assim. Mas o resto não cresce. O que não é esporte para mim? Você vai explicar no próximo bloco. Tá bom. E depois vai explicar também, não pense que para por aí. Você está tomando uma aula, como eu. Ok. O dicionário enciclopédico, porque é bom frisar isso, é mais que um dicionário, não é apenas uma compilação do que significa cada termo, não. É a explicação, né, de cada um dos verbetes, passa por listar todas as competições esportivas do mundo. Trata de problemas de gestão no esporte. Trata de problemas de comunicação, das questões da comunicação no esporte, o jornalismo esportivo, seus diversos capítulos, como se subdivide. Eu disse que é uma obra absolutamente inestimável, porque é. Até já. Se você quiser conversar com o Juca Entrevista, basta entrar na página www.espn.com.br/Juca Entrevista. Se você quiser o lançamento do Dicionário Enciclopédico Tubino do Esporte, é nesta segunda-feira, dia 20, às 7h30, a partir das 7h30 da noite, na FNAC de Pinheiros, aqui em São Paulo. No Rio já foi lançado. Estou falando disso aqui, ó, deste catatal com 1000 páginas, que vai ser lançado aqui em São Paulo nessa segunda-feira. Estou conversando com o professor Manuel Tubino, um dos autores, um inspirador. 14 anos de trabalho tem aqui nessas 1000 páginas. O que não é esporte, professor Tubino? Para mim, o que não é esporte é que não tem o homem, o ser humano. O homem com H maiúsculo. Tá. Quando a gente fala com H minúsculo, homem e mulher, tem que botar os dois, né? Mas quando é H, é o ser humano. Ser humano. Então, o que não é esporte, por exemplo, de animal sozinho. Tá. Briga de galo, corrida de cachorro, isso não, briga de peixe, isso é uma crueldade incrível, né? Outro que para mim não é esporte, tem o fator sorte, carteado, não é esporte. Pôquer, embora até apareça o campeonato de pôquer, não é esporte, é outra coisa. O fator chance. Embora o bridge eu considere esporte, porque o bridge é altamente intelectualizado. O esporte está nos intelectivos. E o outro que eu não considero esporte, que aí é controvertido, até a FIFA deu errar, no meu modo, equivocadamente, um prêmio, é esse esporte eletrônico. Tá. O pessoal fica jogando. Tá. Por quê? Porque é quem manobra melhor um software.
para mim, é a pessoa que é o É uma habilidade que não se confunde com o esporte. Não se confunde com o esporte. Tá. Embora tenha o ser humano, tudo ali, tem caras especialistas que eu tiro o meu chapéu para eles, mas esses 3 tipos eu não considero esporte. Tá. O resto, tudo é possível ser esporte. A corrida, para mim, é esporte. É tirado do atletismo e é esporte. Né? Então, com aqueles fatores, essa coisa toda. Outra coisa também. O esporte, depois da Carta Internacional da Unesco, passou a ser direito de todos. Aliás, está na nossa Constituição. Isso. Nós levamos isso na época, esse texto. Direito do povo, dever do Estado. É dever do Estado fomentar práticas esportivas, formais e não formais, como direito de cada um, obedecido os seguintes princípios. Aí quebrou a tutela com aquela autonomia. Você viveu e lutou muito por essas coisas. Né? Então, você vê que o direito do esporte, aí tem outra coisa. As formas de exercício desse direito. O esporte de educação, o esporte de lazer e o esporte de rendimentos. São coisas diferentes, que está aí no capítulo 2, no esporte contemporâneo. Então, há uma parte conceitual nossa, que a gente fez, nós 3, o Fábio e o Garrido, trabalhamos nisso, a gente discutiu muito isso e hoje se tem um conceito de esporte a partir do direito de cada um. Baseado nesse direito, tem o esporte do idoso, tem o esporte, o para-esporte, que é isso que você está vendo aí, que é uma maravilha, entendeu? E muita coisa que a gente vê aí. Então, eu acho que é isso que é o esporte. E esses outros aspectos, quer dizer, por que você foi além, Tubino? Não se limitou, você falou em mais de 800 esportes. Ainda acrescentar, tem mais de 900 competições esportivas? Tem 923 competições, eventos esportivos. Tá. Isso foi uma coisa feita a partir de uma necessidade que o Fábio disse que tinha que ter, né? E nós botamos essa parte toda, ele pesquisou bastante e avançou bastante e tal, e acho que hoje está completo isso. É lógico que cada dia surge uma nova competição. Cada dia surge uma nova competição. Uma outra coisa importante dessas competições, que explica essas competições, são os movimentos esportivos. Você tem um movimento olímpico, você tem um movimento de esporte para todos, você tem os movimentos culturais, tipo Commonwealth Games, você tem o movimento dos judeus hebraicos, da Macabíada. Você tem o movimento esportivo universitário, esportivo militar. Você tem o movimento esportivo, o contexto, o universo esportivo é muito grande. É muito grande o movimento esportivo escolar. Você tem o movimento esportivo africano, asiático. Às vezes eles nem se falam, mas o movimento esportivo ibérico, dos países ibéricos, ibero-americano. Você tem o movimento esportivo de língua portuguesa, que hoje já teve até jogos, mas tem congressos, tem coisas. Não se falam, mas é uma rede que vai se encontrando. Então, isso é uma coisa que nós fizemos questão também. Por isso que ele tem essa abrangência toda. E no final de tudo, quando não tínhamos mais o que fazer, nós tínhamos juntado as façanhas do esporte. É um Guinness, na verdade. Isso, é um tem Guinness, também isso. só de esporte. Isso. Nós resolvemos, então, como estava muito grosso, vamos fazer mais um título disso, mas vamos fazer. Então, é muito legal. Porque, é claro, daí você tem Pelé, você tem, enfim... Tem o Bobby Klink, e fora o... E Michael Jordan, e tudo. O Valentino Rossi, o Federer. E é internacional. O dicionário não teve a preocupação de ser uma coisa brasileira. Não, ao contrário. Eu acho que... Eu não sei, Tubino, posso estar enganado, mas eu acho que na hora em que esse seu dicionário enciclopédico se tornar mais conhecido, nós vamos ver editoras inglesas querendo fazê-lo em inglês, editoras de língua espanhola querendo fazer, francês, porque realmente isso aqui é um achado. Tomara. É um achado. E tem uma coisa também que não tem publicado no Brasil, que eu sempre cito em palestras e coisas, são os documentos internacionais, que é no capítulo 17. Eu juntei 26 documentos da ONU, da Unesco, que falam de esporte, que enaltecem o esporte. A gente não sabe, às vezes está precisando de um argumento, uma coisa. Tem a Carta Internacional do Esporte, tem as reuniões da Unesco de ministros, os documentos finais. Esse foi um outro lado também importante, que até a pessoa acha por internet, mas vai ter muito trabalho. Agora está junto aí. Professor Tubino, eu não posso tê-lo aqui sem fazer uma provocação final e, infelizmente, terá que ser rapidíssima, que nós temos 2 minutos. Mas só para o torcedor do esporte do Recife ficar bravo comigo. O presidente do CND, à época da discussão do Campeonato Brasileiro de 87, era o professor Manuel Tubino. Quem é o campeão brasileiro de 87? É o esporte ou é o Flamengo? Flamengo. É o Flamengo. Isso foi decidido em reunião do CND,
que ainda era recursal, era o último grau. O Superior Tribunal da CBF, na época, questões políticas, resolveu, depois de ser fundado o Clube dos 13, resolveu não reconhecer, foi uma forma de criar um jogo. E o Clube dos 13 decidiu, antes do Flamengo ser campeão, não disputar, e foi ganhou o esporte, esse torneio da CBF. Isso. Que foi muito bom ter ganho e tal, mas não tem nada a ver. Como o Flamengo se recusou a jogar, a CBF reconheceu, foi para o CND, e o CND, por unanimidade, o relator foi o Álvaro Melo Filho, por unanimidade votou pelo Flamengo ser campeão. Álvaro Melo Filho, que é nordestino. É nordestino. E o professor Manuel Gomes Tubino, que é? Vascaíno. Vascaíno. Só para... E Ponte Preta, viu? E Ponte Pretano. Por causa da faixa no peito. Não é isso? Professor Tubino, eu vou mostrar de novo. E não pense que eu estou aqui fazendo propaganda ou merchandising, porque eu estou fazendo propaganda, não merchandising. Não vou ganhar um tostão com isso. Mas estou fazendo sim. E você que é fã do esporte, não deixe de ver, não deixe de ter na sua biblioteca o dicionário enciclopédico Tubino do Esporte. Posso que eu virar? relembro, vai ser lançado em São Paulo, neste dia 20, segunda-feira, na FNAC Pinheiros, a partir das 19h30. Eu só queria dizer que o nosso objetivo desse dicionário foi fazer uma exaltação, uma celebração ao esporte. Isso está na apresentação, é mais do que uma compilação, é mais do que uma obra de consulta, é uma exaltação. E é uma exaltação tão bem feita que eu me exalto a falar dele. Para quem ama o esporte, isso aqui é obrigatório. Professor Tubino, parabéns. Muito obrigado. São 14 anos que, olha, muito bem recompensados. Sábado a gente volta. Até lá. Criatura e criador. O dicionário enciclopédico Tubino do Esporte, o professor Manuel Tubino. Ambos imperdíveis. O Brasil agradece.